Gravando. Então, começando aí nossa Pronto, aula sobre a formação. Chegue, Marina, se ótimo. apresente. Então, sou de Brasília e psicóloga, atuo desde sempre, assim, na área de gestão de pessoas e estou iniciando agora a minha consultoria, né? Eu acho que teve um pedido aí interno meu, uma mobilização interna e também de pessoas que já me conhecem há bastante tempo, de, Marina, faz uma consultoria, vamos trabalhar juntas. E aí veio Dani, tem Milena também junto nesse processo, é, me aproximando disso que eu entendo que seja o meu lugar de potência, de facilitar encontros, de facilitar processos das pessoas. E esse nome Alma Consultoria eu já venho te acompanhando de algum tempo, desde o LinkedIn, também no Instagram, e e fui observando o seu modelo de facilitação muito próximo daquilo que eu acredito, que é o sentir. Então é isso que me traz aqui. Oi, Marina. Seja bem-vinda. Quem você chama para se apresentar e falar por que está aqui nessa sala? Vou trazer Milena, que foi a que chegou junto comigo. Ora, Mi. Boa noite a todas. Estou aqui em Salvador, né? Na Bahia. Espero que todo mundo já conheça aqui, né? Todo mundo fala, como é maravilhoso, mas estou indo muito a Brasília também, né, Mar? Acho que é legal isso. Eu sou psicóloga também de formação, gente. Já estou nessa área aí mais ou menos há uns 20 anos, né? Que falo como RH, recursos humanos no geral. Eu fiquei muito tempo relutando para ficar como consultora, né? Enfim, eu trabalhei no início, depois eu fiquei em grandes empresas. E aí tem uns 4 anos aí que eu abri, né, a minha própria empresa e estou atuando aí na área de consultoria também, né? Além de perícia, que eu faço também na área de avaliação psicológica. E é muito interessante porque eu digo assim, quando você vai para esse mundo, você abre um leque de possibilidades, né? E aí você começa a fazer efetivamente o que você gosta de fazer, no formato que você gosta de fazer. E aí foi muito legal nessas trocas, resumindo aqui com a Marina, né? A gente vem conversando muito sobre isso. Aí quando ela falou tal, e conversando, ela não tem aqui uma formação alma. Eu falei, alma já me chama atenção, né? Porque quando a gente fala de alma, é tudo aquilo que a gente entrega de verdade. Eu acredito que os resultados realmente só funcionam dessa forma, né? Quando tem uma entrega primeiro nossa, e aí com certeza a gente acaba tendo um retorno aí das pessoas, né? Onde a gente vai facilitar qualquer trabalho. Então, fiquei super interessada em conhecer, né? O processo, espero poder contribuir aí com vocês, tá? Acho que é isso. Prazer, Milena. Convide alguém aí, a próxima. Vamos lá, vou convidar então a Dani. Olá, todo mundo. Tá dando para ouvir direitinho? Que às vezes a internet está Sim, falhando aqui. Dani. Bom, eu também sou psicóloga, né? Eu sou psicanalista. Eu, na verdade, diferente das meninas, eu atuo na parte clínica. Também já tem 20 e alguns anos, né? Trabalhando na parte clínica. Mas tem, então, já uns 7 anos que eu abri o espaço, né? Assim, tem uns 4 anos que ele está no formato que ele é hoje. E E aí o espaço ele é uma assim um espaço integrativo, né? Tanto de atendimentos como de eventos corporativos, e a gente recebe muitos eventos de assim, workshops, palestras e tudo que está envolvido com isso, né? E acho que assim, estando lá no espaço e dirigindo um espaço como esse, muitas possibilidades de trabalho se abrem, né? Eu trabalho muito com grupo desde, enfim, né, de atendimento em grupo, né? Então acho que eu já faço um certo trabalho de facilitação em grupo, né? Por uma outra via, né? Bastante terapêutica. Mas eu acho que a ideia é ter mais conteúdo, ter mais acesso a mais informações sobre, de repente, como poder atuar em talvez agora, não só clinicamente, como eu venho fazendo todos esses anos, mas de repente explorar um pouco melhor esse campo, né, que começa a se abrir aí a partir dessas novas possibilidades de trabalho. Perfeito. Seja bem-vinda, Dani. Obrigada. Temos a Lê, a Thalita, a Beatriz e a Kátia que chegaram. Quem você convida? Então, vou convidar a Lê, que eu vi aqui na a carinha dela desde a hora que a gente entrou. Que te move, a Lê, estar aqui nessa sala hoje? Eu não sou psicóloga, né?
para me diferenciar do grupo, sou formada em administração, né, por formação, mas sempre trabalhei com gestão de pessoas. E na época da pandemia comecei mais me aprofundar mais na área assim do desenvolvimento humano mesmo. Durante a pandemia e depois da pandemia comecei a trabalhar com grupos de mulheres. E hoje eu trabalho numa empresa também como na gestão de pessoas e desenvolvimento de equipes, de lideranças. E gosto muito, né, desse modelo que tu traz. Acompanho no Instagram, acho muito lindo, me conecto profundamente com isso. Só que daí hoje eu estou mais voltado para a empresa, né? Na empresa eu não consigo, estando dentro da empresa, eu não consigo fazer esse modelo de trabalho, porque né, além de gestão de pessoas, eu também faço um pouco de RH, então as pessoas têm um pouco de paralisia com RH, né? Aquele medo, aquele receio, então algumas coisas eu não consigo fazer. Já tentei, mas não funciona do jeito que eu gosto que funcione. E aí quero voltar a fazer esses trabalhos, essas facilitações por fora, porque eu gosto demais. Gosto de usar arte também, oficinas de arte, gosto bastante disso. E também hoje eu estou trabalhando com a NR1, né, implementadora da NR1, e como o treinamento e facilitação de grupos é a minha paixão, por mim eu fazia isso todos os dias, né, mas infelizmente na empresa a gente não consegue fazer isso todos os dias. Eu quero tentar me afastar da empresa para ficar fazendo, né, como implementadora e estar levando os programas, e aí eu estaria mais conectada com o que eu gosto de fazer. E aí, por isso, estou buscando essa formação, porque eu acredito que daí eu estando fora, eu consigo atuar melhor da forma que eu acredito, porque eu dentro da empresa eu não consigo. É meio Vamos que uma olhar para barreira, isso. assim, Vamos olhar para isso com bastante alma. Obrigada, seja bem-vinda, Lê. então, Quem sabe eu te mostro algumas possibilidades. então. Thalita, mas chegue bem. Thalita, Beatriz, Kátia, rapidinho, de onde vocês estão falando, né? E o que te convida a estar aqui hoje nessa sala? Quem você chama, Lê? Kátia. Kátia. Boa noite, pessoal. Eu falo de Juiz de Fora, Minas Gerais. Minha cidade. E o que me traz aqui é buscar um caminho. Hoje eu estou com 50 anos e sempre trabalhei em ambiente corporativo. E um desejo, que por enquanto é desejo, de fazer um movimento para fora do corporativo. Mas hoje eu estou numa cadeira de gestão, talvez haja uma movimentação ali para uma coisa que eu tenho um pouco mais de habilidade, que é sobre processos, e quando a gente fala de processos, cabe muito bem a facilitação, porque quando se fala de processo, você fala de mapeamento de processos, né? E para você mapear processos, você precisa primeiro olhar para as pessoas. Então, acho que pode ser um caminho, talvez fora, dentro, enfim, mas eu estou em busca de um caminho. E aí, a Fernanda aqui, a facilitação com a alma, apareceu naqueles algoritmos ali do Instagram, que eu acho que é um caminho. Então é isso, pessoal. Boa. Obrigada, Kátia. Chama aqui a Thalita, pode ser? Sim. Thalita, acho que vai escrever aqui, tá, né? Você consegue abrir, Thalita, aqui no canto esquerdo embaixo tem um microfone. Vê se você consegue ver na tela. Às vezes fica escondido também. Aí, Me perfeito. ouvem? Foi a tecla que travou mesmo aqui para mim. Perfeito. É, então, eu sou Thalita, eu falo de Salvador, Bahia. Sou enfermeira e pedagoga de formação. Hoje atuo como enfermeira de ensino em uma clínica de cuidados paliativos e reabilitação. Então, eu já faço essa parte de treinamento e desenvolvimento com equipes.
eu chego aqui para aperfeiçoar, né? E principalmente conseguir promover ali esse espaço de grupos com mais conexão, né? Fazendo com que seja aprimorada aí essas habilidades para a empresa. Obrigada, Thalita. Prazer agora, sim, né? Ao vivo. A gente só se conhece por e-mail e WhatsApp. É, Beatriz, será que a Bia consegue falar? Oi, gente, boa noite. Meu nome é Beatriz, eu sou de Recife, Pernambuco. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tá um pouquinho difícil, mas assim, tá com um eco, mas tá dando para ouvir. É o fone de ouvido. É, e eu também sou enfermeira de ensino e capacitação. Eu atuo também no setor de treinamento e desenvolvimento organizacional de uma empresa. E meu objetivo aqui na clínica é justamente me aperfeiçoar para conseguir criar conexão com os grupos, trazer mais engajamento para os times, para que eles queiram estar presentes de verdade no treinamento, não só por obrigação. Nosso desafio maior, o tal do engajamento. Obrigada, Bia, seja bem. Obrigada. Obrigada, gente. Eu gosto muito desses começos, né? E começar pelo grupo é a base da facilitação com aula. Então, esse começo aqui é um começo muito comum quando a gente faz um processo de facilitação e muito necessário para pautar o que é o mais importante dentro de uma facilitação com alma, que é o grupo. Então, se a gente não gosta de gente, se a gente não gosta de escutar a história de gente, se a gente não tem um olhar para a escuta, é muito improvável que a facilitação faça parte da sua vida com alma. Então, a gente fala no nosso processo aqui de facilitação que quando o grupo está conectado e a conexão vem por conhecer o outro, basta você olhar para a sua vida, né? E perceber com quem que você tem conexão, é aquela pessoa que você conhece. E você conhece no nível que não é só o fofo. Você conhece coisas da pessoa que te irritam, você às vezes acha que a pessoa é muito rápida ou muito lenta, e aí você vai classificando, né, coisas que são desafiadoras para você, e você cria essa conexão com a pessoa, com o ser inteiro que ela é. Corpo, mente, alma, espírito, coisas bonitas, coisas ruins. Então, a gente entender o quanto isso é importante para o grupo e o quanto dedicar tempo para as pessoas se conhecerem é a base da formação. Então, às vezes você entra num curso e num workshop, ou numa palestra, ou numa apresentação de curso, e a pessoa ela já abre um slide, ela já começa ali, ela engata primeiro e fala, então, agenda do dia, a gente vai falar sobre isso, sobre aquilo, blá, 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 blá. E aí você está tentando ainda chegar e sentar, e a pessoa já começou, e aquilo te atropela, e você não se conectou de fato com aquilo. E a gente fala que isso é um treinamento. Às vezes você tem algo objetivo para dar, tem um curto espaço de tempo e você está conectada com um conteúdo. Você precisa passar um conteúdo. A facilitação, o conteúdo é o grupo. O grupo é o conteúdo. Então, tem uma mudança, né, de paradigma, de modelo que a maioria dos treinamentos, cursos e workshops fazem, que é inverter essa lógica. Para nós, facilitadoras, o conteúdo é o grupo. É o grupo que constrói o conteúdo. Para nós, o conteúdo é o grupo. Quem é que chega, o nome, onde nasceu, o que gosta, por que está pensando em fazer essa formação, ou por que está dentro dessa sala, e isso dentro de uma empresa. Então, esse é o primeiro lugar, assim, para pautar de onde a gente começa. A gente começa sempre pelo grupo. Sempre pelo grupo. Certo? Vou compartilhar alguns slides com vocês aqui. Então, esse encontro, ele vai até às 8, né? Quero entregar vocês, né, para o feriado o quanto antes, mas quero que a gente tenha um tempo aqui de conversa interessante sobre a formação, que de fato chegue ao objetivo de vocês, à vida de vocês, ao que vocês imaginam ser a formação e o que talvez se revele para vocês durante esse processo.
Então, tentar olhar para esse chamado, né, e vocês trouxeram aqui vários lugares, vários exemplos onde a facilitação com alma pode ser levada, mas tentar entender que encontro, conversa ou grupo, de fato eu quero levar mais alma. Porque escutar esse chamado, é para um grupo de mulheres, é para um grupo corporativo, são para pessoas mais velhas, são para jovens. Traça para você um objetivo de como vai ser o seu aprendizado. Então, ele dá uma intencionalidade para o seu olhar. Não é que você vai facilitar só para esse grupo, mas é importante você definir assim: eu acho que eu não quero facilitar dentro do corporativo, que é o caso da Alessandra e da Cátia. Eu quero facilitar para grupos de mulheres. E eu quero usar só a música e a arte. Ok, que acontece com a sua alma a partir dali? Ela vai afinando o olhar para poder se aprimorar nesse lugar. É como se a gente dissesse sim para algo e as coisas meio que vão surgindo. E hoje, como a Kátia falou, com o algoritmo, isso se potencializa, porque ali, como uma lâmpada mágica, os nossos desejos e falas são ouvidos e as coisas aparecem. Então, é como se o universo tivesse materializado ali dentro do algoritmo e a gente começasse a construir, a desenhar a vida que a gente quer. Então, isso é extremamente importante para a gente, de fato, ser um facilitador com alma. Porque a alma que vocês vão facilitar não é a da Fê. Eu tenho o meu caminho, os meus objetivos e as minhas preferências. Mas vocês vão encontrar qual é a alma de vocês. E aí usar o método para navegar nessa alma. Então, quando a gente está falando desse olhar, a gente está dizendo o que está disponível para mim dentro desse recorte que eu quero fazer, né? Qual é a presença que esse lugar me pede? Então, se eu sou uma pessoa que eu vou facilitar processos de mapeamento de processos, me pede uma presença, me pede uma energia, me pede uma linguagem, me pede um recorte. Não, eu quero facilitar grupos de mulheres que estão em transição de carreira, outro olhar, outro recorte. Então, essa é a parte da alma, que é a singularidade do seu propósito, que vai se unir ao método da alma. E aí, quando a gente olha para isso, a gente começa a entender que dentro dessa facilitação intencionada, a gente começa a observar que aqui eu tenho que incentivar alguns comportamentos. Não é sobre eu mudar as pessoas. A gente vai entender que ninguém muda ninguém. Temos algumas psicólogas aqui na sala. Tudo que a gente pode fazer é abrir um contexto para essa pessoa ser ouvida, se ouvir, e o processo meio que parece uma mágica, ele vai acontecendo naturalmente quando ele entra em contato com essa escuta presente, né? E cada um vai no seu ritmo. E a gente começa a entender que o nosso papel é construir um contexto, e aí o contexto ele tem várias camadas, tanto físicas quanto psicológicas, e até de técnicas de facilitação, para que essa pessoa, em uma pergunta, ela chegue aonde ela precisa. Porque uma pergunta como essa, que tipo de presença o espaço me pede, ou o grupo me pede, ela tem um resultado completamente diferente em cada uma de nós aqui dentro. Completamente diferente. Porque a gente olha para essas perguntas com o nosso repertório. Isso é a beleza da facilitação. Que é diferente de um curso, que eu ia falar, olha, o espaço pede para vocês X, Y, Z, A, B, vou falando aqui os tópicos. E isso é completamente diferente da facilitação. A facilitação, você abre a pergunta, escuta o grupo e interage de volta. Então, tem esse lugar. Entrou a Flávia aqui. Então, a experiência da formação, ela começa desse incômodo que vocês trouxeram aqui. Olha, eu não quero mais estar no corporativo. Talvez você não queira mais estar nesse corporativo, com esse modelo, porque a gente vai facilitar muito no corporativo. E as empresas precisam de facilitadores, muito. A gente só precisa entender como é que eu volto para essa empresa diferente. Como é que eu oferto um outro papel aqui dentro? Porque eu já não sou mais aquela mesma que trabalhou tanto tempo aqui. Então, a gente começa a enxergar, a mudar o nosso olhar sobre nós mesmos. Porque à medida que a gente vai
desenvolvendo uma profissão, eu sei porque eu estou na minha terceira profissão, eu tenho 46 anos, então eu já tive várias identidades profissionais, vamos dizer assim, né? E é difícil a gente se desvencilhar desse lugar. Eu trabalhei 13 anos no varejo, né? E na área de moda. E tinha, depois de 3 anos que eu já tinha feito transição de carreira, tinha amiga minha que ia para o shopping comigo e falava: Não, escolhe para mim a minha roupa, por favor. Eu falava: Amiga do céu, nem sei mais que roupa que tá usando. Para mim, assim, eu vou te ajudar a pensar, tá, como é que sua alma tá hoje? E por que que você quer escolher uma roupa, né? Vamos pensar em outro lugar. O que que essa roupa significa para você, não a roupa que está na moda. Então, eu já tinha mudado o meu olhar e já tinha mudado a minha identidade, né? Então, a experiência de se tornar facilitadora com alma, ela é uma jornada, ela começa com a formação, mas você vai ver que está atrelado muito a uma identidade que você vai criando, que é a sua alma pedindo para você uma expressão diferente do mundo, porque esse mundo também não conversa mais com ela. E aí a gente chega num lugar de comunidade, onde a gente percebe que todos nós aqui estamos querendo e podemos é, mudar o mundo, no sentido de mudar as relações, mudar a forma como as pessoas conversam, mudar como os convites são feitos, mudar esse lugar de colonização das pessoas, de que a verdade é essa, o caminho só é esse, só existe essa possibilidade, né? E começar a entender que nós tratamos com pessoas adultas, que têm repertório de vida, que têm experiência, que elas podem promover trocas por elas mesmas, e que é extremamente rico a conversa de comunidade. É extremamente rico você ouvir a inteligência de um grupo, né, que é muito mais que a soma das inteligências das pessoas. Né? Ela se caracteriza numa outra coisa, que a gente também vai ver no curso. Então, vamos seguindo aqui um pouquinho. E aí eu entro num lugar, né, de desmistificar o que que é facilitação. Porque a facilitação, eu escuto a Lê falando, e alguns de vocês falando também, do tipo, eu quero, como se a facilitação fosse assim, eu saio desse lugar e agora eu estou facilitando. Eu entro numa sala, é um workshop, tem 5 pessoas e eu estou facilitando. E a facilitação com alma, ela faz um convite de falar assim, olha, talvez a facilitação seja mais do que dentro dessa sala. Ela vai começar a ser uma forma de você viver o mundo e tudo, todas as suas relações, até quando você vai comprar pão na padaria, a facilitação vai fazer parte do seu dia. Porque é um jeito mesmo de ser. Kátia, Fernanda, eu não sei se está aparecendo para todo mundo, mas em cima tem uma barrinha assim, se conseguisse tirar ela, tem uma tá em cima do barrinha? slide. Aí, Vamos ver. agora foi. Ela baixou. Oi? Obrigada, tá? Ah, tá, de nada. Oi, gente, que estranho. Deixa eu ver se eu consigo parar, porque não era para ela estar aparecendo. Ah, agora sim. Deixa eu parar e começar de novo. Tá meio travado aqui. Ela tá aparecendo ainda? Tá, mas foi para Ela baixo. tá, mas tá bem para baixo. Aí Isso, não tá tampando. atrapalhando. Estranho, não era para ela estar aparecendo, mas vamos lá. Então, entender, né, como é que a facilitação está no mundo. Então, quando você olha para o mundo hoje, e começa a ver esse emaranhado, né, de complexidade, de assuntos, de temas, a gente começa a ver que a facilitação, ela permeia muitos outros lugares, e que às vezes, quando eu estou no corporativo e eu paro ali no cafezinho para escutar uma pessoa que está com problema, talvez eu esteja facilitando. Que quando eu decido flexibilizar alguma coisa, porque eu entendi que a pessoa precisava daquele tempo, eu esteja facilitando. Então, a facilitação, ela transborda essa sala. É claro que ela tem momentos específicos onde vocês vão aplicar, né, e vender esse produto, esse serviço, mas é entender que a facilitação ela é muito mais um jeito de ver as coisas e pensar as coisas do que propriamente estar com um grupo, aplicando um roteiro e atividades para chegar num resultado. Porque o processo de facilitação com alma, ele dura mais do que só uma sala. Ele tem uma extensão, né, de
de tentar ressoar na vida daquela equipe que transborda. Então, quando eu estou ali no primeiro contato com o meu cliente, escutando o pedido, seja no WhatsApp ou seja no e-mail, eu já tenho que começar a facilitar, eu já tenho que começar a ser curiosa, eu já tenho que começar a trazer a percepção do que a pessoa está falando e como eu estou interpretando aquilo com o meu repertório, com os meus julgamentos. Por que quando ela fala que precisa disso, eu imediatamente já estou pensando num roteiro que eu fiz, sem ser curiosa com o que está acontecendo? Será que eu estou numa urgência? E será que essa urgência está contribuindo para essa construção coletiva, né, junto com o meu cliente? Então, a facilitação, ela permeia tudo, tudo. Desde ali quando eu recebo um edital e eu falo, será que eu quero participar desse edital? Será que esse edital vai me dar a possibilidade de facilitar, do jeito que eu facilito? Não, eu acho que eu vou ter que ser bem metódica, mas ok, eu quero, porque eu quero participar desse propósito. E aí eu escolho intencionalmente, né, o método, a forma como eu vou estar. Então, essa consciência, essa clareza é a facilitação com alma. Então, é isso, né? No mundo onde tem intolerância, comunicação difícil, equipes desalinhadas, conflito entre áreas, processos de mudanças hierárquicas, né? Às vezes a empresa ela muda todo o sistema e não prepara ninguém para aquilo e fala que as pessoas não estão engajadas. Nós, seres humanos, amamos novidade, mas detestamos mudar. Olha como isso é paradoxal. A gente ama uma novidade, mas quando fala para a gente que essa novidade vai interferir no nosso dia a dia, no nosso hábito, a gente fala, meu Deus, a gente entra no desespero. E a empresa faz isso sem preparar as pessoas. Então, a facilitação, ela vem abrindo conversas para que as pessoas sejam preparadas para essa mudança. E aí o engajamento, ele acontece aos poucos, através do diálogo, que é a tecnologia, para mim, mais incrível e mais humana que existe. E a gente tem perdido a capacidade de dialogar pelo um excesso de verdades. A gente anda protegendo a nossa alma, o nosso corpo e a nossa, vamos dizer assim, nosso mundo dentro de verdades absolutas. E verdades absolutas nos impossibilitam de dialogar com o outro. Porque se a gente parar aqui para falar como se faz um bolo de chocolate, algo simples e muito famoso, cada uma de nós vai ter uma receita de bolo de chocolate. E isso é incrível. Imagina, eu tenho aqui quantas pessoas? 3, 6, 9 pessoas. Eu posso aprender 9 formas de fazer bolo de chocolate. Só que não, eu quero fazer o bolo de chocolate do meu jeito. Por quê? Porque é mais fácil, porque é menos energia, porque eu já sei. E porque, por mais que eu queira provar um bolo de chocolate diferente, aprender a fazer um bolo de chocolate diferente é completamente diferente. E a facilitação, ela faz isso, ela abre espaços de conversa, as pessoas escutarem 9 formas de fazer bolo de chocolate e testarem 9 formas de fazer bolo de chocolate. É um caminho de diálogo. E aí a gente tem várias técnicas para que isso não seja hierárquico, para que isso não seja uma imposição, para que o grupo vá aprendendo a ideia de que existem 9 formas de fazer bolo de chocolate, por exemplo. E aí a gente olha para o mundo hoje, né, e vê uma série de informações que atravessam a gente e deixam a gente exaustos, assim, em véspera de feriado, a gente fala, graças a Deus, amanhã eu não vou olhar o Instagram, amanhã eu não vou mais deixar o mundo invadir a minha cabeça, né? A gente está precisando ter permissão de um feriado ou de um domingo para falar assim, hoje eu não pego no celular. E isso significa que essa quantidade de assuntos que existem hoje, eles não estão tendo vazão dentro da gente. E o que significa essa vazão? É tempo de conversa, de download mesmo. De a NR1 entrando agora dentro das empresas e cadê os espaços para as pessoas conversarem? O que é essa NR1? NR1? Ai, meu Deus, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que conversar o quê? E eu vou perder meu emprego e por aí vai. E muitas inseguranças. A escala, 6 por 1, o que isso significa? Eu vou ser substituída, a IA. Então, nunca, nunca
na história, eu acho que talvez só lá na época dos filósofos, se precisou tanto, tanto ter espaços de conversa. E por isso a gente está numa explosão assim de comunidades se reunindo e a volta de trabalhos manuais, tempo para as pessoas estarem ali com as mãos ocupadas, sem mexer no celular e tentando conversar um pouco umas com as outras, né? Porque o bordar, o pintar, que está super em alta agora, né? Era o que as nossas avós faziam antes? Elas ficavam bordando e aprendendo umas com as outras sobre a vida. Não era sobre o bordar só, era sobre a vida. Então, a facilitação, eu lembro em 2020, foi um ano que eu trabalhei muito, muito, gente, bem na pandemia, e foi um ano de virada, assim, para a alma, que eu cresci muito nessa época. Por quê? As pessoas tiveram uma mudança de trabalho, de um modelo quase 100% presencial para um modelo 100% remoto, online. E eu já trabalhava de forma remota, já tinha 2020, eu comecei em 2015, já tinha uns 5 anos que eu trabalhava de forma remota, já sabia mexer Zoom, já sabia o Miro, já sabia me estruturar aqui dentro, né? E promover conexão dentro do remoto. E eu trabalhei muito ensinando equipes a fazerem reuniões aqui dentro, a trabalharem aqui dentro, porque é um modelo diferente de trabalho, é um modelo que você tem que ter muita confiança, você tem que ter muita clareza do que você quer enquanto líder, porque você vai pedir e você não vai ficar o tempo todo olhando a pessoa e nem você vai lembrar e você não vai poder, ei, deixa eu te contar o que eu queria ou algo a mais. Você tem que pensar o que você quer, estruturar, subir no drive e trabalhar de forma síncrona. E isso requer um autoconhecimento e uma gestão de projeto, uma gestão de intencionalidade que ninguém sabia fazer na época, né? Então, a facilitação naquela época ela teve um boom, assim, um boom que eu sou professora da INAP, que é a Escola do Governo de Brasília. E naquela época a gente tinha um plano na ENAP de transformar a ENAP em digital em 10 anos. A gente fez isso em 3 meses por conta da pandemia. O que estava faltando? Todo mundo sabia fazer, estava faltando coragem. Coragem e desburocratização. O que aconteceu? O governo também teve que tirar, né, toda a parte burocrática para aquilo de fato andar rápido. Então eu lembro que na época era assim, pega o Zoom do professor, tinha que aprovar a compra, né, de um sistema online para poder fazer as aulas e ia demorar. Então a gente fazia no nosso próprio Zoom, cada um pegava seu Zoom, seu Meet, abre o Meet, só dá para fazer 1 hora de aula e dá o intervalo, volta de novo, abre outra sala do Meet. Então a gente foi fazendo gambiarras, como bons brasileiros que somos, e descobrindo formas, né, de fazer aquilo. Então, a facilitação, ela tem essa potência no mundo para um lugar que é estratégico, efetivo, real, né? A facilitação não é um lugar onde muitas pessoas colocam, né? E colocam às vezes, facilitação com alma vai ser fofa, a gente vai se abraçar, a gente vai chorar. Não, a facilitação com alma, ela tem esse lugar do sentir muito forte. Nós acessamos de fato, né? E buscamos acessar a alma das pessoas, o sentir, a intuição. Mas a gente caminha num lugar estratégico da integralidade do ser. O que significa isso? Eu vou trabalhar nessas conversas não só a parte boa e fofa. Eu vou tentar, de alguma forma, criar condições seguras para as pessoas conversarem sobre coisas que de fato vão gerar mudança, né? A gente tem as psicólogas aqui, a gente sabe como as pessoas vão saindo pela tangente para não falar aquilo que realmente elas precisam falar ou se ouvir para de fato gerar mudança. E que existem técnicas na psicologia onde você consegue fazer perguntas para que essa pessoa de fato chegue mais próximo daquilo, né? E não é sobre manipulação, é sobre criar contexto, né? A gente não trabalha como psicólogos, mas a gente usa muito da psicologia social e das ciências sociais para trabalhar a influência de pessoas dentro de grupos. Então, a gente trabalha assim esse lugar do psicológico, mas mais voltado para o psicológico de grupos,
porque nós somos seres que vivemos em comunidade, somos influenciados por outras pessoas. Dúvidas até aqui? Eu falei um monte já, né? Esse tempo curto. Vou seguindo um pouquinho mais. Opa, espera aí que eu quero mostrar agora para vocês. Eu vou parar aqui porque eu esqueci de compartilhar o áudio. Quem já fez, né, para vocês ouvirem um pouquinho. Ver se vai. Tá com áudio? Me sinalizem assim se tá com áudio. Na facilitação com alma, você começa a perceber o que antes passava desapercebido e aos poucos muda a forma como você está em Fê, a gente está vendo a gente mesmo. e a forma como as pessoas se comportam. Passa a acessar mais a sua peraí. alma. Não estão vendo então a tela. Calma aí, então. Agora. Estão vendo a tela agora? Sim. Na facilitação com alma, você começa a perceber o que antes passava desapercebido e aos poucos muda a forma como você está em grupo. Começa a estudar o comportamento humano e a forma como as pessoas se comportam. Passa a acessar mais a sua alma e a sua intuição. Eu sou a Cláudia Donegá, sou gestora de programas sociais. O meu propósito de vir e buscar a alma é encontrar na minha alma possibilidades novas futuras. Eu sou Carla, eu vim de Goiânia, especialmente para participar da participação com a Alma com a Fernanda. Eu já percebi diferentes possibilidades de atuar levando a minha intenção, a minha potência, a minha humanidade para facilitar grupos e ajudar as pessoas a chegarem em resultados melhores. Meu nome é Mayla Andrade de Souza. A condução da Fernanda é uma condução muito humana, que realmente traz o nosso melhor, que respeita a individualidade de cada pessoa facilitadora, e isso eu acho muito legal, que faz a gente ter coragem de trazer à tona aquilo que a gente é como profissional. Então eu saio daqui muito feliz, muito satisfeita e desejando colocar logo em prática tudo que eu acumulei nessa vivência. Trazendo aqui algumas facilitadoras com alma. A Mayla, a última facilitadora, ela já está na comunidade já tem um tempo. Essa foi a segunda vez que ela fez. Ela entrou pelo curso online e esse ano ela foi para São Paulo fazer o presencial, que é um benefício que a gente tem aqui na comunidade, né? Então, 3 dias eu não seria sincera com vocês, não é o suficiente para vocês aprenderem um método, mas é suficiente para despertar em vocês a vontade de continuar aprendendo com a gente. Então, vocês entram para dentro da comunidade e aí existe uma trilha, né, que eu vou explicar para vocês de aprendizado. A Mayla, ela já está nessa trilha já tem quase 2 anos e ela já fez 3 processos de facilitação real comigo. Agora a gente está indo pela segunda vez no Congresso do Algodão. Então, a comunidade, ela também tem esse benefício, né? Para mim, lá atrás, quando eu fiz a formação, significava trazer pessoas que tivessem, né, o mesmo olhar e os mesmos estudos que eu, para a gente, e trouxessem mais, né, repertório, para a gente poder trabalhar juntas. Então, a Alma e a comunidade Alma, ela também é um sonho de um modelo de empresa diferente, onde a cada projeto da Alma eu olho para a comunidade, que eu tento conhecer vocês, por isso as turmas são bem menores, né, do que se tem por aí. Então, nossas turmas online, elas chegam até 12 pessoas e a presencial ela vai até 20, 25, para que eu possa, de fato, conhecer nome, sobrenome, acompanhar vocês, ver LinkedIn, entender o que vocês estão estudando agora. E aí, quando eu formo uma equipe, eu busco dentro da própria comunidade. E tem sido assim, já tem uns 6 anos de Alma, que eu não busco trazer para dentro dos trabalhos da Alma quem já fez a formação. Então, isso também é um benefício, né? E o que é a alma, né? A alma eu gosto de falar que a alma é uma catalisadora de comportamento em grupo, então ela não é uma empresa, ela não é uma escola, ela não é como é que eu posso falar? Uma consultoria, né? Ela é um lugar onde a gente estuda comportamento humano, facilitação e cria contextos para incentivar comportamentos. E aí a gente tem um leque muito maior de possibilidades, que seja uma formação, uma experiência na praça,
um evento do abraço, a gente já fez em Brasília, lá no Conjunto Nacional, para quem é de Brasília, a gente já fez um dia do abraço, em todos os estados, né, que tinha facilitadora, nesse mesmo momento a gente estava no lugar ofertando abraço para as pessoas. Então, qualquer contexto, qualquer arquitetura que promova diálogo, incentivo comportamental e o sentir da alma, está valendo para a gente. A gente tem como possibilidade de construir isso através da metodologia. Então, quem é a alma, né? Quem é a fé? Eu gosto de falar que eu sou essa pessoa mesmo, de pé no chão. Eu adoro facilitar descalça. Eu sou uma pessoa que, a maior parte das vezes, eu vou estar de regata, porque eu sinto muito calor, apesar de morar em Ribeirão Preto. Eu prezo pela simplicidade, tanto de materiais, e a simplicidade não significa simplório, significa de fácil acesso. Quanto menos a gente burocratiza as coisas, menos a gente coloca as coisas com palavras difíceis, mais fácil a gente chega na alma humana. Tá aí todo o Instagram, né, para dizer o quanto a gente se engaja por um vídeo de alguém acariciando o seu gato. A gente sente. Quem tem gato sente em dupla, né? Quem tem bichinho sente mais. Então a gente sabe que a simplicidade das coisas gera identificação, né? Porque a maior parte da vida a gente está nesse lugar simples, que não é o simplório. Muitas pessoas colocam isso no simplório, mas é o lugar da essência da vida. É um bom café, é uma conversa, é o pôr do sol, é o dia a dia. Hoje eu estava estendendo roupa ali na varanda, e quando eu fiz o lençol branco, assim, veio um feixe de luz e fez um arco-íris, né? E às vezes você está muito rápida, com raiva até de estar fazendo aquela tarefa que às vezes é tão repetitiva, e naquele momento meu gato, eu tenho um gato, puxou o lençol e aí ficou mais ainda o arco-íris assim no lençol, né? E naquele momento eu falei, gente, que lindo, que coisa linda. E eu estava só estendendo o lençol, né? Então, essa capacidade de fazer as pessoas, de fato, olharem para os seus trabalhos e verem que a simplicidade do estamos construindo algo para servir alguém, porque é isso que uma empresa faz, ela se perde na urgência das coisas, ela se perde nas metas, ela se perde nos números. E, no fundo, o que a gente está fazendo é construindo histórias juntos. E o nosso papel enquanto facilitadoras com alma é lembrar as pessoas dessa simplicidade do fazer e da maravilha dessa simplicidade, né? Então, apesar de eu não concordar com você, ou de você ter outra religião, ou de você ter outro partido político, a gente está fazendo a mesma coisa, tentando entender quem a gente é e o que a gente está fazendo aqui. E você não precisa concordar comigo, a gente só precisa conversar. Então, são esses espaços que a gente tenta construir, né, com muito respeito, muita delicadeza e técnica. E por isso, nossos valores não podiam ser outros, né? A coragem é o nosso valor principal. Aqui atrás de mim tem um coraçãozinho. Esse coraçãozinho de tecido, né? Ele já circulou muito pelas salas da alma, inclusive em altos executivos do governo e de grandes empresas, para entregar esse coração na mão desses executivos de terno e gravata e perguntar para eles no início de workshop o que faz o seu coração pulsar e escutar. E perceber que aqueles executivos que têm que tomar decisões gigantescas, com valores absurdos, que são super pressionados, pulsam no coração pelos filhos, pela mãe, pelo pai, pela história, pelo esforço, e se emocionam e agradecem por serem tratados como pessoas normais, que também sentem e que se sentem sozinhos. Então, essa coragem, né, de levar um coração, a primeira vez que eu levei, eu tremia dos pés à cabeça e pensava assim, meu Deus, eles vão me achar muito boba. Eles vão sair da sala, vão falar que maluquice que mandaram essa pessoa aqui. E na segunda aula com esses executivos, eu me lembro, foi em 2017, eu me emociono até hoje. A gente teve uma aula muito agradável,
sobre tomada de decisão e vieses comportamentais. E na segunda aula, era uma série de aulas, todos eles foram com meias coloridas. Então, eles estavam todos de terno e gravata, mas eles falaram, professora, e chamavam de professora, porque era na escola. A gente tem uma surpresa para você. A gente também tem alma. E aí, todos estavam com meia do Homem-Aranha, Capitão América, Bob Esponja. E tinham duas mulheres, né, ali junto com a gente. Apenas, isso em 2017, gente. Hoje você olha para a ENAP, as salas de lideranças altos executivos é 50-50. Você tem, às vezes, mais, às vezes 60 mulheres, menos homens. Então, a gente também teve um ganho, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho um viés muito positivo da vida, com fatos, não só polianicamente falando, né? Que nós estamos melhorando. Parece que não, mas nós estamos melhorando. É porque tem muita coisa ainda para melhorar. Mas quando você olha para as nossas avós, a gente não estaria aqui nessa sala, nós mulheres, conversando sobre mudar o mundo, ou pensar diferente, ou estudar um pouco mais. A gente estaria que estar fazendo a janta, ou cuidando dos nossos filhos, colocando eles para dormir, que a gente também faz. Então, eu tenho um viés assim de que a coragem, a criatividade, a autenticidade é de fato e comprovado por mim nesses 14 anos de alma, elas de fato abrem espaços de diálogo. Mas precisa a gente ter coragem de começar, como a Dani ali, que tem o espaço dela, não é fácil empreender no Brasil. E ainda mais empreender nesse lugar de que não é assim tão oficial ainda, né? De terapias, mas dá certo. De alguma forma dá certo. A gente só não pode desistir. Então, trazendo o que que a gente faz, né, através desse método, facilitação de grupos, desenho de contextos, desenvolvimento humano, oficinas criativas, a própria formação, né, a formação de facilitadores, vocês também podem ofertar nas empresas, porque hoje em dia se entende que as pessoas precisam de skills de facilitadores para fazer reuniões. O ano passado, no relatório anual da Session Lab, que é uma empresa que faz um relatório anual sobre o estado da facilitação no mundo, né, na comunidade eu sempre mando o formulário para a gente participar e fazer parte da construção do relatório. Foi encontrado esse ser que é o facilitador interno das organizações, né? Thalita e Bia estão aqui como facilitadoras internas a serem desenvolvidas dentro de uma organização, né? Então, esse é um papel que foi declarado ano passado e as empresas têm investido. Então, uma vez que você também, como é que fala, se apropria desse método, você pode ensinar outros facilitadores, né? Que é o meu caso aqui também. Design comportamental, que é uma das bases da facilitação, e comunicação, diálogo e cultura relacional com N formas de experiência. Mas no fundo, no fundo, no fundo, é lá embaixo do iceberg, o que a gente quer de fato é acessar a alma das pessoas, né? Fazer 250 pessoas aqui no evento da Embratur em 2023 cantarem juntas a música Evidência, né? Cantarem juntas para abrir um evento, né? E descobrirem juntas qual era a nova voz da Embratur, que estava mudando para a agência, trocando 80% dos seus colaboradores. Imagina a crise que se estava lá dentro, né? E tentar integrar essas novas pessoas que estavam chegando, né? E acolher as pessoas que ficaram, né? Ficaram ali preocupadas, né, com aquele novo contexto. Então, foi muito bacana esse evento. Aqui os nossos clientes, então, para vocês entenderem onde a facilitação com alma já foi, pode ir, né? Então, a gente tem escola, a gente tem universidade, a gente tem instituição, a gente tem empresa de reprodução assistida, a gente tem institutos, o próprio governo, farmacêutica, bancos, tudo com possibilidades, né, de oficinas, cursos, rodas de diálogo e por aí vai. Acreditamos que a diversidade é, de fato, o que potencializa a conversa. E agora, eu vou pegar... Não vai ter jeito, gente. Eu sabia que não ia dar em 1 hora, mas vamos seguir aqui. Eu vou pegar 10 minutinhos do tempo de vocês para eu poder passar o mapa só e explicar como é que é, de fato, que acontece agora a facilitação.
Então, vocês entram para uma jornada, né, que é muito mais do que um método, é uma forma de ver, como eu falei. Aqui as bases, né? Então, os livros que a gente estuda, alguns a gente já fez até encontros do Clube do Livro, estão gravados para vocês terem acesso na nossa plataforma. Então, na parte de comportamento humano, que são as nossas bases, né? São três, que é o comportamento, a facilitação e a alma. A gente tem como carro-chefe, assim, né? Estudo maior, que é o estudo do Daniel Kahneman, que foi um Nobel de Economia, é um psicólogo que foi Nobel de Economia, por ter pensado, né, a nossa forma de pensar entre sistema um e sistema 2. Então, a gente estuda muito isso porque a gente entende que o nosso papel dentro desses contextos é tirar a pessoa do automático e levar ela para um estado de consciência. Então, tirar do sistema um e ir para o sistema 2. Só que, às vezes, a gente entra em lugares que as pessoas estão muito no sistema 2, ou seja, muita planilha, muito número, muito racional, e a gente precisa acessar o sistema um, que é o intuitivo, o emocional, o sentir. Então, a gente fica fazendo essa modulação, né, de pensamento e trazendo consciência, né, equilibrando a intuição e o racional. O pensamento mais cuidadoso com aquele pensamento impulsivo, né, de onde nasce o criar, de onde nasce a inovação. A inovação, ela não é de um lugar extremamente racional, né? A inovação, ela precisa desse espaço de coragem, né, de ímpeto, né, de erro, senão ela não nasce. Na facilitação de grupos, o nosso carro-chefe, vamos dizer assim, né, o nosso mestre maior de estudo é o Alan Caplan, com Artistas do Invisível, e na alma, o Newton Bonder, falando sobre a perspectiva da alma, pela alma imoral. Gosto muito também da abordagem do Carl Jung, para as psicólogas que estão aqui. O ano passado a gente foi até na exposição, então a gente também incentiva muito os estudos através do Jung, e eu gosto do olhar que ele tem sobre o papel da alma nessa composição linda que é o ser humano. Então, aqui alguns livros. Quando eu me sinto inteira no Deixa eu... Tá com áudio? lugar, eu consigo ser autêntica. Se eu não me sinto inteira, parte de mim está lá fora, parte da minha potência também está. Porque quando a gente se une em grupo, a gente não vai falar só sobre amores, emoções bonitas, a gente vai falar sobre coisas que são tensas. Então eu preciso trazer essa experiência, esse sentir para dentro. Então vocês vão, com o caderno que está na frente de vocês, descrever o que vocês estão vendo. Apenas o que está à frente de vocês, sem emoções, sem interpretações. São os fatos. É muito custoso olhar cada detalhe do material, a lateral, abrir, olhar. Você já quer pular, você já quer ir para a interpretação, você já quer unir o seu repertório da solução. Então, o quanto que o design ele não é neutro, nada ali é neutro. Gente, eu passei mais de um mês pensando em cada coisa que eu ia colocar nesse lugar. Porque eu queria apresentar para vocês a teoria do design comportamental, mas eu queria que vocês vivessem o design comportamental. Consigo acessar várias linguagens, não só o cognitivo, não só o diálogo da palavra, né? Então, quando a gente está pensando uma atividade na facilitação, a gente tem que diminuir essas barreiras comportamentais para que seja mais fluido. Uma coisa pode ser muitas coisas. Às vezes não é só na sala de aula ou no curso que a gente aprende algo, né? Isso foi um formato que colocaram na nossa mente. Quantas coisas dentro desse grupo ou dentro de mim estão paradas porque eu só consigo ver essa coisa de um único lugar? Meu primeiro ateliê, e eu precisava trazer uma ludicidade, um lugar de amplitude maior do que como eu faço, né? E isso é bem desafiador, você entregar o que as pessoas precisam, não o que elas querem. E cada pessoa no seu tempo vai chegar lá, de alguma forma. Né? Um pouquinho do que foi a última turma presencial, então esse ano eu trago um novo modelo, né, dentro do design comportamental para a gente entender, que é essa construção do contexto do aprendizado, que é uma metodologia italiana chamada Reggio Emília. Não sei se vocês já ouviram falar dessa cidade. Ela é muito usada na pedagogia da primeira infância. Esse ano até a princesa
esqueci o nome dela, gente, da Inglaterra. Ai, Kate Middleton, acho que é esse o nome dela, foi lá visitar, né, e entender essa importância de você criar um contexto para as pessoas aprenderem de uma forma mais lúdica. E essa turma, que foi a turma A, foi criado um ateliê para elas investigarem qual era o papel do ar dentro de um grupo, né? O que que significa, como que o ar circula, o ar pesado, o ar leve e por aí vai. E o design comportamental, que é o design das coisas, então, por exemplo, quando você oferta um post-it, que é algo muito comum dentro da facilitação, você está pedindo que a pessoa resuma o que ela está pensando dentro desse espaço. Você cria um frame para que ela não extrapole, né? Você está dizendo, olha, você vai criar a sua ideia, mas dentro desse espaço. Então você está criando um frame para ela. E o ateliê, ele tem esse lugar, assim, e eu tenho feito muito isso na facilitação com alma, de criar esses espaços, esses estímulos para as pessoas conversarem de uma forma lúdica. O ano passado eu trouxe a arte, esse ano eu tenho trazido muito a questão do ateliê e da documentação pedagógica para dentro. Então, a formação também ela vai se ampliando, né, à medida que eu vou estudando. Bastante coisa, mas vocês vão pegando assim, né, com o tempo. Então, a formação, ela tem aqui, né, nesse ateliê, foi a turma a turma de vocês é a turma Amor, então a gente vai trabalhar essa forma lúdica aqui no online, investigando o amor dentro das organizações, o papel do amor, o que que significa na prática, levar o amor para dentro das organizações. A gente tem como participante, né, dessa conversa, nessa turma, esse livro do Adam Carrani, que é o livro Poder e Amor. O Adam Carrani, ele é um facilitador conhecido mundialmente por ter trabalhado 9 anos no apartheid, na África, nas conversas, né, de alinhamento, né, de solução ali. Imagina o repertório que ele tem. Então, aqui é como um mapa, né, de como ele leva o amor para essas conversas. Então, a gente tem como base a facilitação de grupos, como eu falei, e todas as técnicas, né, voltadas para facilitação. A gente tem um caderno com 20 atividades que vocês vão praticar e aprender, e já podem, assim que o curso acabar, praticar com grupos também. O design comportamental, que é a escolha, né, desses objetos, a intencionalidade, como é que eu escolho esses objetos para compor esse contexto. E a alma, o que significa a alma dentro desse espaço, né? Que é esse lugar integral do ser. Como é que eu vou acolher esse ser? Como é que eu vou dialogar com esse ser? Que nem sempre é agradável, nem sempre está disposto, nem sempre quer se engajar. E aí a gente começa a perceber que talvez o engajamento não é a única resposta possível de uma transformação, que a gente deposita muito a transformação no. As pessoas estão engajadas, as pessoas não estão engajadas. E às vezes a pessoa não está engajada, mas no dia a dia dela, ela está promovendo muito mais ações do que uma pessoa que está aqui, ó, pulando com você, fazendo todas as atividades e por aí vai. Entender o que que é engajamento dentro de um grupo, né? Então, nem sempre uma pessoa que está num grupo falando no telefone significa que ela está desengajada. Pode significar só que ela está ocupada e sobrecarregada. Então, essa leitura também, né, do que significa a pessoa estar no telefone. Às vezes ela está dizendo, olha, eu não acredito nisso daqui. E ela tem motivos por não acreditar. E ela está querendo, de alguma forma, te chamar a atenção que ela não acredita. E você está classificando ela rapidamente ali no lugar de desengajada. Você e, às vezes, até a empresa. Então, ao entrar na formação, você não faz apenas um curso, você participa de uma comunidade e eu vou te explicar por quê. Todo ano a gente tem o Alma Presença, que é uma viagem que a gente faz de todas as turmas, e a gente vai habitar uma cidade de forma coletiva. Então, a gente vai comer junto, às vezes a gente se hospeda junto, a gente vai para visitar museus e exposições que têm a ver com a nossa temática do ano. Então, eu faço essa curadoria, faço o convite e a gente viaja. Para poder conhecer na prática, né? Então, tem uma atividade muito famosa do Alma Presença, que é quem vai sentar na frente com o Uber. Por quê? Não sei se vocês têm esse hábito de conhecer o Uber, a pessoa que está fazendo o Uber. E cada Uber é uma história de vida.
É uma forma de você, de fato, se interessar por alguém, aprender sobre aquela pessoa, o que fez ela chegar ali. E geralmente as pessoas são muito solícitas nesse conversar. E é uma atividade de escutar a pessoa, né? Abrir um espaço para ela ser interessante, né? Para ela te contar algo. Aqui uma declaração da Ugna, que ela é do Sebrae Nacional, então a Ugna já é educadora, e depois a Ugna me traz, que nem a Marina, umas 5 pessoas do Sebrae. A gente começou a fazer trabalho para o Sebrae, né, de levar a facilitação para os educadores do Sebrae. Então, o quanto, né, hoje também a educação é um campo propício de trabalho para a gente, porque os professores não estão mais dando conta da complexidade do mundo e de como as crianças estão chegando. Gente, a minha filha, ela tem 13 anos. Ela já sabe coisas que a escola, por exemplo, ela sabe mexer num computador e teclas de atalho. E ela não pode usar teclas de atalho na escola. Ela precisa aprender. É como se ela estivesse aprendendo a andar de carro e ela já usa um carro automático, entende? E a escola está um pouco atrasada nesse processo. E por isso que as crianças não conseguem ficar calmas, não conseguem ficar mais sentadinhas em fileiras prestando atenção. Né? Então, existe uma outra forma de lidar com essas crianças, né? E de fazer essa escola ser mais interativa. Então, para finalizar, o caminho, né, o mapa dessa formação, ela começa aqui com a formação, que no online são 6 encontros de 3 horas, e no presencial 3 dias. E como eu falei, vocês vão aprender aqui os fundamentos, o olhar, essas atividades básicas, como fazer um roteiro. Tem uma camada de se ver também, né, da sua alma a serviço dessa facilitação. E vocês podem depois fazer o presencial e não há um custo, não paga de novo, né? Você paga um ajuste. Então, por exemplo, quem fez o online e depois fez o presencial, depende muito de onde vai ser, mas é uma média de 600, 700 reais a mais para você pagar a logística de espaço presencial, porque o presencial ele tem um custo que o online não tem e tem alimentação, a gente fica em imersão e por aí vai. Depois vocês entram para a comunidade, a gente tem uma plataforma própria com outros conteúdos, e ali você vai ter acesso a gravações, textos, esses relatórios que eu falei, a nossa agenda. Mensalmente a gente tem um encontro que chama Alma Diálogos, e nesse encontro também tem gravados os que a gente já fez, e aqui a gente aprende coisas novas, a gente pode, inclusive, se candidatar e falar, Fê, eu queria falar sobre um tema, eu queria fazer uma facilitação, posso usar esse espaço, eu te ajudo a estruturar, então é um lugar também de teste, né? E a comunidade participa. Um lugar também de vitrine para você mostrar o seu trabalho e exercer, né, a prática da facilitação. A gente tem também a mentoria individual, que você pode. Eu consegui um cliente e queria que você me desse ajuda no backstage. Então, existe um valor que eu ou outra pessoa da comunidade pode te ajudar a implementar isso como parte da sua equipe. Então, a gente te ajuda até a colocar isso no preço para que você tenha esse suporte. E esse ano também eu lancei a mentoria coletiva, que além do encontro mensal, se você está na parte de assinantes da comunidade, você também tem acesso. E esse ano, no segundo semestre, a gente vai lançar a formação 2, que é a formação com aprofundamento no design comportamental, porque muita gente fica interessada por essa parte do comportamento humano, aprofundar. Eu fiz em 2018 um MBA em economia comportamental para ser designer comportamental. Então, esse curso ele é um pedido de já tem um tempo e esse ano ele vai sair. E vai ter também uma trilha de continuação e de aprendizado. Dúvidas aqui? Conversa louca que eu não paro de falar. Dúvidas, perguntas? Acho que as minhas eu já tirei, Fê, que era com relação a esse tempo entre a parte online e a parte presencial, né? Para a gente não perder essa atração.
do encontro, daquilo que mexeu até a gente se encontrar presencialmente. Perfeito. Não, a gente tem duas formações presenciais por ano. Geralmente uma acontece em São Paulo, outra acontece em Brasília. Eu estou vendo a possibilidade de a gente ter uma terceira em Porto Alegre, mas a gente tem duas possibilidades de presencial e temos duas possibilidades de online. Então você pode entrar, né, em qualquer um desses. O online você pode refazer quantas vezes você quiser. A gente tem 3 vagas para ex-alunos. Porque o que acontece? Não sei se vocês já fizeram outros cursos, óbvio que já. Tem muitos cursos que eu fiz que eu adoraria fazer de novo, porque eu já não sou mais a mesma pessoa, eu não consegui absorver tudo e não tem essa possibilidade, né? Então, na Alma, eu abri essa possibilidade de refazer. Nessa turma mesmo, a gente tem duas ex-alunas que estão refazendo, né? Elas fizeram a turma 10 e agora estão entrando na turma 19. Já fizeram o presencial e querem entrar de novo para rever, até para conhecer novas pessoas, né? E fazer novas perguntas, se ver de outro lugar. Ô, Fernanda, eu fiquei Então, só com a dúvida, rapidinho, desculpa. O presencial, você tem que ter feito online anteriormente, não é isso? Eu Não fiquei necessariamente. necessariamente. Você pode entrar pelo presencial e depois fazer online. Quais são os benefícios dos dois? O online, a gente tem um outro tempo, porque a gente vai ter 6 encontros de 3 horas. Então, a gente consegue ver com bastante calma todos os conceitos, praticar cada conceito. A gente consegue ter tempo de processar entre um encontro e outro. A gente tem atividade para praticar na vida de um ponto para outro. A gente tem um outro processo de aprendizado com o nosso cérebro. O presencial, ele é uma explosão visceral, assim, porque o visceral são 3 dias com a mesma carga horária, mas o presencial, ele tem outras camadas de aprendizado. Você sente a metodologia, você vive ela, né, em 6D ali, tem os momentos do cafezinho, né, é outro aprendizado de grupo. E eu sempre aconselho fazer as duas formas. Eu acho que o preço, né, quando você olha para o mercado e vê o preço de formações de facilitação, o meu é um dos melhores, vou dizer assim, né, que ele tem um custo-benefício melhor do mercado e ele te possibilita estar no presencial e no online, né, das duas formas. Ele só não é vendido junto, porque eu acho que você tem que experimentar aí no seu tempo. E a plataforma, para quem gosta de aprender no próprio tempo, ela tem tudo lá também. Então tem tudo gravado para você aprender. Então, trazendo, né, o que pode mudar em você, né? Às vezes a gente pensa, eu preciso conduzir uma reunião, quero fazer algo pragmático, uma ferramenta, mas você começa a pensar em experiências. A gente sai daquele lugar de seguir um roteiro para criar de fato uma conexão com aquele grupo, né? Como é que esse grupo vai experimentar esse tema? Eu estou fazendo agora um projeto um workshop de identidade de marca, e eu estou tentando sempre pensar como é que esse grupo vai experimentar a marca, mais do que pensar a marca. Como é que ele vai sentir a marca, né? Porque a gente aprende assim. Então, sair de um lugar que muita gente fala, facilitação me fala uma dinâmica, aplica uma dinâmicazinha, faz uma atividade para um lugar de contexto de aprendizagem, né? Você sai de um lugar que é muito comum entre nós facilitadoras, que é o controle. Não sei se você olha para o seu passado, assim, de adolescente e infância, se você era aquela pessoa que brincava de professor. Eu era essa pessoa que colocava minhas amigas sentadas e falava: agora a gente vai fazer isso. Então, tem um mistério dentro da comunidade que nós somos controladoras. Nós somos controladoras com alma, né? Então, a gente tenta desse lugar, né? Fazer convites, né? Sair do controle e começar a sustentar esse espaço de presença, método, confiança, confiar que o grupo é capaz, né? Sai daquele lugar do medo para um lugar de escuta, né? Do medo eu não dou conta, mas você não precisa dar conta. Quem tem que dar conta é o grupo, né? Você só cria o contexto para o grupo dar conta. Então a sua pergunta será que eu dou conta?
como é que eu faço o grupo dar conta? Como é que eu ajudo o grupo a dar conta, né? E aí você começa a dividir essa responsabilidade, né? E tirar esse peso do medo, da culpa. Então, finalmente, agora indo, entregando vocês aí para o feriado. São 20 horas de formação, parte mais logística, 6 encontros, 2 encontros de mentoria individual, que é o benefício de quem fizer essa formação. Então, é a primeira vez que eu estou dando essa mentoria individual para você trabalhar algo seu, bem pontual. Uma turma pequena, prática intimista, como eu gosto, as agendas, que estão também no link do site. Aqui o kit de materiais, né, que são formas de você continuar a aplicar, se apoiar, né? Então, vocês têm os cards, isso vai ser enviado para vocês, para casa de vocês, o caderno. E aí, de forma digital, vocês têm todos esses materiais. Vou mostrar para vocês rapidinho. A entrada, depois do curso, como eu falei, vocês têm a comunidade, a plataforma, o Diálogos, Clube do Livro, Mestres da Facilitação, o Alma Presença, que é nosso encontro anual, e a Mentoria Anjo. Então, acho que eu falei tudo aqui para vocês. Me contem como vocês chegam até aqui agora, com essa Fê super falante. Ô, Fernanda, eu fiquei só com a dúvida do dia 24, que aí é jogo do Brasil da Copa, né? É 7 Eu e horas a da. Copa, gente. Eu sou super E aí conectada eu não da sei, Copa. eu tô com um problema de 24 São João, aqui é feriado, enfim, eu falei, caso você não possa também, né, se eu decidir conseguir fazer essa formação agora, não participar de um dia não é legal, né? Porque assim, 24 é um dia. Milena, você acabou de falar isso, que eu não tinha a menor ideia que era o jogo da Copa. Eu É sou 7 horas completamente da noite o jogo do Brasil. Eu tô conectada Olha, a gente, aqui na Bahia, ainda, Nordeste, ainda é São João, né? Feriado. a gente pode entrar num acordo brasileiro de grupo e tentar mudar esse dia, não há problema algum para mim, né? A gente usa ali da própria facilitação para acordar isso. Mas, de qualquer forma, os encontros são gravados e vocês ficam com acesso do encontro para sempre, para vocês. Ok, Então, ok. não tem esse problema. Kátia? Ô, Fê, fiquei com uma dúvida sobre o cronograma lá. A comunidade, ela tem algum valor mensal ou eu fiz o curso e entro para a comunidade e eu não tenho gasto, né? Vamos dizer assim. Então, a gente tem duas, vou até mostrar para vocês aqui a comunidade, ótima pergunta. A comunidade é esse visual aqui que a gente tem, né? Então, existe uma parte gratuita para quem faz a formação, existe uma parte bem robusta, que é essa aqui, Facilitadores com Alma, que Tá. ela é gratuita, então você tem estruturado sobre comportamento, design, facilitação, os materiais complementares, as ferramentas. Você também tem aqui na parte de conteúdo bastante coisa gratuita. Então, você tem o Alma Diálogos, que são os nossos encontros mensais. Onde é que ele está aqui? Eles são gratuitos, então tem vários temas, inclusive convidados, né? Que eu vou aprendendo também, vou chamando as pessoas para vocês acessarem. Então, tem outras temáticas. Isso aqui tudo é gratuito. E aí você tem uma assinatura de R$ 49,90 para você ter acesso à mentoria coletiva, à parte do Clube do Livro, que são as gravações que a gente fez. O Mestres da Facilitação também é gratuito, que ali eu gravei uma série de vídeos explicando sobre cada um dos nossos mestres daquele livro, fazendo um resumo. Por que o Kaplan está aqui? Por que o Otto Scharme está aqui? Para você entender o que cada um traz para dentro do nosso método também. Então, assim, eu Tá. sempre tento. A ideia da gente ter esse lugar pago, eu falo, é para todos nós termos um repositório disso. Então, é um Uhum. valor, assim, super simbólico. Eu não ganho absolutamente nada com essa plataforma. Eu ganho, de fato, de trazer valor, né, para a gente. E de ter esse lugar organizado. Porque isso foi uma dor nossa, de uns 5 anos atrás, de que a gente só tinha um grupo no WhatsApp. A gente ainda tem grupo no WhatsApp, que é onde a gente tem comunicações rápidas, trocas de mensagem, pedidos, né? A gente não conseguiu sair de lá, porque é muito fácil para todo mundo. Mas
a gente tem a plataforma agora como um desejo de ter as coisas mais organizadas, e realmente elas ficam. Então, quando você tem aqui os materiais complementares, por exemplo, né, a gente tem perguntas para fazer mapeamento, para entender o briefing, vídeos complementares, guia comportamental da pessoa facilitadora, modelo de formulário para poder fazer entrevistas, né, que aqui na facilitação com Alma a gente tem um modelo zero. Antes da facilitação, a gente prioriza muito por fazer formulários anônimos para validar o que o contratante está trazendo. Geralmente, quem contrata a gente é a parte de RH ou a parte de marketing. E aí a gente fala, Uhum. ok, vocês estão pensando, mas vamos ver que os participantes estão pensando. Aí, ou a gente faz amostragem de entrevistas. Então, essa semana mesmo eu fiz 5 entrevistas com os 5 tomadores de decisões que vão estar nesse workshop de identidade de marca. Converso ali 30 minutinhos com eles para entender se eles estão alinhados sobre o propósito do workshop e camadas que eles possam me trazer. E o formulário online também, ele é anônimo, e o formulário, gente, às vezes eu mudo até o propósito do workshop por conta dessa escuta de participantes. E que eles não têm Perfeito. coragem de falar para a empresa. E aí você estava ali fazendo um workshop de comunicação, quando na verdade era um workshop técnico. Não era problema de comunicação, era problema de processo. Você que trabalha com mapeamento de processo, você sabe que a comunicação ela dá ruim muito porque os processos não são claros. E todo mundo Uhum. culpa a comunicação, né? Sendo que, na verdade, é uma falta de processo claro, papel estabelecido, e por aí vai. O que Beleza, mais, entendi. mulheres, perguntas? O que mais eu posso mostrar para vocês? Extrapolei todos os 23 minutos já, me perdoem. Todo mundo que Dúvidas, está aqui tá inscrito já na formação? tem a Beatriz, está inscrita, a Thalita, que eu acho que teve que sair, está inscrita, a Kátia. Fernanda, Oi. eu não recebi o cronograma dessa turma. Eu estou participando hoje aqui para conhecer, mas eu não recebi. Qual que é o seu nome? Porque está aparecendo aqui para a gente iPhone, que eu te mando. Flávia Alvim. Você é a Flávia, estamos falando, tem alguns dias, Flávia. Eu Isso. vou, eu vou mandar para você, eu vou mandar para todas vocês esses slides. Vou mandar o link, tudo. A É gente você que está. fala comigo lá no WhatsApp, Fernanda? Sim, sou eu mesma. Eu Às achei que era vezes é alguma a Anne, mas sou secretária eu. sua que estava me respondendo. Não, vocês vão perceber que aqui na Alma eu tenho momentos assim, né? Eu priorizo, eu fiz uma transição de carreira, agora a gente já acabamos, assim, vamos, quem quiser ir pode ir, vamos o extra aqui. Eu fiz uma transição de carreira e eu fiz uma construção de empresa onde eu tivesse tempo para fazer as coisas, assim, sabe aquela coisa? Você era muito doida, fazia muita coisa. E eu priorizo muito esse contato pessoal, muito. Tem gente que fala que você é Hum, maluca, como é que você consegue falar com todas as pessoas? Às vezes eu converso com 40 pessoas quando eu estou em processo de venda, mas não posso negar para vocês, o que eu mais gosto de fazer é conversar com gente. A minha hum, primeira formação é jornalismo e faz total sentido para mim entender como vocês chegam aqui. Total sentido, porque o meu propósito é trabalhar com vocês. Eu, agora falando, não sei se vocês conhecem Enneagrama. Enneagrama, eu sou Enneagrama tipo 7. E tipo 7, assim, ó, eu só trabalho com quem eu gosto de conversar. Então, sei. é um lugar, assim, muito, muito importante para mim, essa chegada de vocês, sabe? E eu priorizo muito. Já tentei fazer com outras pessoas, já tentei que outras pessoas fizessem, mas eu gosto muito dessa primeira conversa. É claro Sei. que eu deleguei mil outras coisas fazendo mentorias, né, que para poder dar conta de ter esse espaço de conversa. Mas sou eu sim, Flávia, que falo com Ah, você. então ótimo, que bom saber. Então eu aguardo o cronograma para me participar dessa turma. Que aí Perfeito. você me fez, Aguardo a gente todas. tentou marcar, a gente não conseguiu, né? A gente tá aí você falou, não, Sim. vamos participar hoje da conversa para você esclarecer. Perfeito. Eu mando para vocês os slides, o link, espero ver E você vocês no dia utiliza 17. algum mapeamento de perfil comportamental nessa metodologia, tipo DISC?
que hoje é o mais conhecido nessa área organizacional? Não, eu não uso DISC. Existem pessoas na comunidade que têm assessment, então são coisas que eu delego. Então, se a Sei. empresa precisa, porque eu geralmente eu peço, né? Vocês têm alguma pesquisa de perfil? Vocês têm alguma pesquisa de clima? Isso é muito importante, esse material, para a gente ler o grupo, né? Para a gente poder ter mais uma camada de entendimento do grupo. Mas eu não oferto. Mas na comunidade tem muitas pessoas que ofertam e eu sempre Hum, indico. Então, é como eu sei. falei, eu tenho um projeto, por exemplo, agora eu fiz uma entrega para o Cicobi esse ano e tinham 7 facilitadoras com alma comigo em Brasília. Eu estou fazendo agora em BH o Congresso do Algodão, são 8 workshops. E aí eu estou com uma Hum. equipe de 12 Eu sou de Minas facilitadores. Gerais, eu sou de Divinópolis. Tô Ah, perto tem de. muita gente de Divinópolis comigo. Você deve É, conhecer o Gui. o Sim, Gui tem muitos. Guilherme Gomes, da Ulu Hub. da Uluhu. É, conheço, conheço. Então, ele é um facilitador com alma e ele está comigo no Congresso do Algodão. Então, eu também Ah, priorizo, assim, por então o estado, né? congresso. Ah, tá, tá. É Eu isso. sou de Tem doze Divinópolis. facilitadores. Sim, eu tenho, acho que 7, não, 4 são de Divinópolis que estão nessa Olha, equipe. conheço o Guilherme, conheço. O Guilherme é muito, muito maravilhoso. Muito, muito. Então Alma tá, 10. me manda o cronograma certinho, eu quero estar com vocês nessa turma. Perfeito. Marina, Milena, Kátia, me contem, o que que vocês aprenderam não sobre a formação, sobre vocês hoje, para a gente finalizar nosso check-out. Eu que eu estou no caminho certo, que é e que bom que dentro desse caminho que eu tô, tem pessoas como você que está mais estruturada, que já está aí abrindo esses caminhos, né, para que a gente possa passar mais apoiada, né, nesse processo. Então, muito contente, Fernanda, achei muito bonito. Conte E além de comigo. bonito, adorei as referências que você trouxe, as referências técnicas, né, técnicas de bibliografia, e estou encantada. Parabéns. Maravilhoso. Chegue, venham. Aqui é assim, não Gostei, tem, ninguém solta a mão. gostei muito também, e você falando, eu fiquei pensando, né, o quanto a gente, o caminho do aprendizado, principalmente para quem é facilitador, ele é eterno, né? O quanto a gente consegue aprofundar e entender por várias outras perspectivas, né? Enfim, eu estava pensando muito sobre isso, assim. Que às vezes a gente chega um momento que você para de fazer formação e fala, eu não vou fazer mais nada, eu já tive esses momentos assim, sabe? Aí depois você vai e volta e fala assim, não, eu preciso de novo olhar para isso. Tem coisas diferentes, né? Coisas diferentes. E é muito seu, né? Porque eu acho que essa formação, ela vem muito para você se conectar com o que é seu também dentro desse processo. Eu acho que isso é o mais interessante. Gostei muito, Fernanda, estou bem interessada. Não sei só se eu vou conseguir participar dessa turma por questões pessoais, de datas, enfim. Por isso eu estou aqui perguntando até a Marina no privado. É 24, eu não sei Meu o quê. Deus, o jogo. Realmente, eu estou no. Mas assim, com certeza, e se eu não fizer essa turma, em algum momento eu gostaria muito de fazer essa turma, né? Mas assim, em algum momento eu vou estar fazendo, pode ter certeza, assim. Se você puder sempre estar mandando as informações e tal. Só essa turma que realmente, por uma questão, eu já estou com uma viagem, enfim, umas coisas assim que eu acho que pode atrapalhar um pouquinho. Mas enfim, gostei muito, estou bem Pense interessada. bem, dia 24, pelo jeito, vai ter que ser negociado, né? Porque o jogo não é importante para mim. Eu não me conecto, gente. Mas eu nem lembrava que tinha Copa quando eu fiz as datas, pra vocês terem uma ideia. Nem fiquei sabendo agora que tem jogo. Mas tudo bem, eu compreendo essa camada aí do jogo. Podemos? Fê, eu estou saindo, tá bom, amor? Aqui eu tenho que Obrigada, continuar a prazer, lida. Marina. Obrigada Um beijo. pelas Obrigada, pessoas. pessoal. Kátia, Beijo, obrigada, Lê. Espero obrigada. vocês. Tá bom. Obrigada, Beijo. Fernanda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.